Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Bidão e a gente está na Semana dos Negócios. Hoje eu vou falar para vocês sobre servir, tá? Por que Semana dos Negócios, Camila? Porque eu tô aqui para te ensinar o domínio de corpo, alma e espírito. Quando a gente fala do nível do corpo, nós estamos falando das coisas materiais. E quando a gente fala das coisas materiais, a gente precisa dominar sobre a terra, tá bom? Tô falando sobre você ser dono do seu próprio nariz, dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio tempo, dono das suas finanças, ter liberdade financeira, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente, quando tá falando sobre a Semana dos Negócios, a gente tá falando também sobre servir. O que uma coisa tem a ver com a outra? Direto eu lido com vários empresários e é importantíssimo a gente entender exatamente qual a sua posição dentro de um negócio, quando você vai construir um negócio ou fazer qualquer outra coisa. O que acontece? Muitas pessoas elas constroem negócios para poder ganhar dinheiro, né? O foco em ganhar dinheiro. Existe problema em ganhar dinheiro? Nenhum. É maravilhoso você ganhar dinheiro. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o dinheiro, ele é um símbolo, ele é uma representação de valor. Ele representa valor. Antigamente faziam-se permutas, trocas bilaterais. Eu tinha vacas, você tinha galinhas, eu queria suas galinhas, eu dava uma vaca por 10 galinhas, vamos supor. Só que com o tempo não ficava interessante eu ficar andando com 20 vacas para sair fazendo minhas compras, né? Preciso fazer grandes compras, vou sair com 20 vacas, né? E às vezes o cara que tinha as verduras, ele não queria vaca, ele queria outra coisa. Então eu não ia dar vaca para ele. Então o pessoal começou a falar, poxa, 20 galinhas, uma vaca e 100 quilos de verdura, vai representar essa moedinha aqui, chama-se R$ 100, vamos supor. E assim por diante. Então tudo isso vale ali R$ 100. Então R$ 100 dá para eu comprar o quê? Uma vaca, ou 10 galinhas, ou 100 quilos de verdura. Tá joia? O dinheiro nada mais é do que isso, uma representação de valor. Tá bom? E o que tem acontecido quando as pessoas constroem negócio? Elas ficam focadas em ganhar dinheiro. Foca em ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E o que acontece quando você está focado em ganhar dinheiro? Você e eu temos visto aí em diversas áreas do mundo. Quando você tem um foco em fazer alguma coisa, em adquirir determinada coisa, você trabalha para atingir o seu objetivo. Muitas das estratégias que você vai adotar para atingir aqueles objetivos podem não ser adequadas para o que de fato você quer por trás do dinheiro. Porque as pessoas que querem dinheiro, elas não querem necessariamente o dinheiro, mas elas querem adquirir aquilo que o dinheiro pode comprar. Quando você quer dinheiro, você não quer ter o dinheiro, porque aqui eu tenho dinheiro. Não, porque se eu precisar, se eu quiser desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar, eu posso ter. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Coisas que muitas pessoas não pensam. Se você pudesse ter algumas dessas coisas, dessas experiências, se você pudesse ter viagens, casa e tudo mais, as roupas que você quisesse, várias das coisas, e não precisasse necessariamente de dinheiro, mas um instrumento fosse outro, você teria? Ah, não, olha, eu não vou te dar dinheiro não, eu vou te dar a casa que você quer. Serve pra você? Não, eu não vou te dar dinheiro pra você pagar a viagem não, eu vou te dar a viagem inteira com tudo pago, você quer? Boa parte das pessoas vai falar, quero, porque eu quero é a viagem. O dinheiro é um meio para eu pagar pela viagem. Então o dinheiro, ele não é um fim, ele é um meio, ele é um instrumento, ele é um recurso. E o que acontece quando nós construímos negócios? Muitas pessoas ficam absolutamente focadas em ganhar dinheiro. E as estratégias que você vai adotar quando você tem esse foco são equivocadas para você adquirir aquilo que você está querendo. Vão ser equivocadas. Por quê? Quando você faz isso, você pode começar a adotar estratégias um pouco estranhas. Vamos supor, você pode começar... Eu não tô falando que isso vai acontecer com você, mas você já passou por essa experiência com alguém, ou conhece alguém que passou por essa experiência, ou já ouviu falar dessa experiência. Mas pessoas que fazem promessas que elas não vão cumprir. As pessoas fazem promessas que elas não vão cumprir, sabe por quê? Porque ela não tá focada em você, ela tá focada no seu dinheiro, em pegar aquele dinheiro seu. Essas pessoas, esses donos de negócio, começam a fazer uma pressão exacerbada sobre a equipe de vendas. Para a equipe de vendas gerar uma performance de resultado de vendas, de muitas vezes porque eles estão focados no dinheiro. Camila, qual é o problema disso? Total. O problema é todo, porque dinheiro é um símbolo de valor. O dinheiro ele vai representar o quanto eu vejo valor na sua oferta.
Se você tá querendo, por exemplo, na época da permuta lá, se eu olho as galinhas lá da pessoa e eu tenho uma vaca, mas eu vejo uma galinha defeituosa, eu falo, eu não quero essa galinha. Eu quero outra galinha. Aí a pessoa tá louca pra pegar minha vaca, quer pegar minha vaca. E ela vai ficar me empurrando a galinha dela do mesmo jeito. Eu falo, não, vamos trocar a galinha. Vamos pegar uma outra galinha. Coloque as galinhas certas, porque a minha vaca vale 10 galinhas suas. E 10 galinhas perfeitas. Só que quando a pessoa ela fica só focada em pegar a vaca e não gerar valor pra mim, ela vai fazer algumas coisas estranhas. Algumas atitudes escusas, que não são totalmente honestas. Qual é o foco quando nós temos negócios? Em gerar valor para o cliente. Quando eu gero valor para o cliente, eu gero esse valor, eu comunico adequadamente esse valor e faço percebê-lo, eu faço o meu cliente perceber o valor, ele vai entender tudo isso, ele vai falar assim, tá aqui o dinheiro equivalente ao valor desse produto ou serviço que você me oferece. Tá aqui. Por quê, gente? O foco não tá no dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência do valor gerado. Quer um exemplo? Os iPhones. O iPhone, o custo de produção dele é muito irrisório diante do valor de venda. Ele não é infinitamente, tem custo infinitamente superior a outros celulares. Não tem mesmo. Não tem mesmo. É o preço de custo que determina o preço de venda dele? De forma alguma. Assim como diversos outros produtos e serviços pelos quais você paga que não custam nem a representação do custo dele em relação ao preço de venda é mínima. O custo dele é desse tamanhozinho e o preço dele é desse tamanhozão. Mas o que acontece aqui? Geração de valor. O valor percebido pelo cliente é desse tamanho aqui. O que acontece com o iPhone? 9, 10 mil reais pago por um iPhone. Por quê? Porque as pessoas percebem o valor atrelado àquela marca. Eles percebem o valor. Então, quando você fica focando no dinheiro, você começa a adotar estratégias esquisitas. Quando você foca no cliente para gerar valor para ele, você começa então a receber o dinheiro. O dinheiro flui. Você não precisa empurrar para as pessoas coisas que elas não querem. Você oferta valor para elas e elas trocam aquilo pelo dinheiro delas. Ou por aquilo que é aquela representação de valor para elas. E o que isso tem a ver com servir? Deixa eu falar uma coisa. Você existe enquanto negócio, enquanto trabalhador, enquanto qualquer coisa que você vai prover pessoas, você existe para servir pessoas. Como que isso entra na questão espiritual, nas questões do reino de Deus? Quem quer ser o maior, que sirva a todos. É o que Jesus disse. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Quem são os caras mais ricos do mundo? Aqueles que servem a todos. Um dono da Starbucks serve milhões e milhões de pessoas todos os dias em vários países do mundo. A galera do McDonald's serve milhões e milhões de pessoas em vários lugares do mundo. Os donos da Coca-Cola, a galera da Coca-Cola, serve milhões e milhões e milhões, não sei se bilhões, mas serve muitas e muitas pessoas ao longo do mundo todos os dias. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos. E as pessoas entregam, então, para os fornecedores a representação de valor deles, que é o dinheiro. Você não precisa ficar focado no dinheiro. Você tem que ser focado em gerar valor. E para gerar valor para alguém, eu preciso servir essas pessoas. Você vê que as pessoas pobres, elas são consumidoras. Elas são improdutivas. Elas não produzem, elas não servem. Elas só são servidas. Elas só consomem. Elas não servem pessoas. Se você quiser ser o maior, que você sirva a todos. Entendeu o princípio? Então vamos lá. Quando a gente fala de negócios, quem que a gente tem que servir? A primeira pessoa que você serve é a si mesmo. É a si mesmo. Então quando uma pessoa abre um negócio por uma questão de sobrevivência, eu particularmente considero o mais nobre dos motivos e das razões. Porque a sua própria vida vale. De onde parte esse princípio? Quando Deus fala que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E como é que eu vou amar pessoas se eu não amar a mim mesma? Então, quando você abre um negócio para a sua própria sobrevivência, não, eu tô fazendo isso porque eu preciso sobreviver. Eu preciso trabalhar para sobreviver. Maravilha, você tem já aí uma motivação maravilhosa, louvável, parabéns para você. Segunda coisa, você faz isso para honrar você e a sua família. Você faz isso para honrar você e os seus. De onde parte isso?
A Bíblia também nos ensina. Se você não ajudar a sua família, especialmente os seus parentes, você é pior do que um descrente que caiu da fé. Você não pode dizer que você é filho de Deus. Então, as pessoas, por exemplo, que saem servindo 250 milhões de pessoas, mas esquecem dos da própria casa, meu amigo, você não entendeu o que é viver no reino de Deus. Você não entendeu. Deus, ele morreu para construir uma família, para restituir o relacionamento de filho com pai, de fazer esse perdão. Agora, se você não fizer isso para honrar sua família, o próprio Jesus, quando a mulher chegou lá falando para expulsar o demônio da filha dela, era de outra nação, né? Ele falou assim, olha, eu não posso tirar o alimento dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, para os de fora. Não posso fazer isso. Ela falou, poxa, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Jesus se compadeceu muito daquela mulher e falou, sua fé te salvou, porque você acredita em mim, você acredita no meu poder. Mas ele foi primeiro para a família. Então, quando você vai abrir um negócio para servir a si e aos seus, é o mais nobre dos motivos. E aí você vai servir os outros. E quando você vai servir os outros, você pensa do ponto de vista do teu cliente. Entra aí dois tipos de pessoas, eu vou começar pelo cliente, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Servir clientes. E aí entra então a questão de você entender necessidades, anseios, dores, problemas das pessoas. Você existe para satisfazer, para resolver problemas ou satisfazer anseios. Tem muita gente, e eu acho assim uma loucura completa, porque o princípio de Deus, ele não é aplicado só no mundo espiritual, ele é aplicado no mundo material também, é corpo, alma e espírito. Se fosse só para o mundo espiritual, não tem por que ele ter feito corpo, né? Para que fez corpo então? Para nada? Não, foi feito para ser aplicado aqui, e ele ensina as coisas espirituais por meio das coisas materiais, por meio das coisas terrenas. E os princípios não mudam, os princípios são os mesmos. O que acontece é que aqui no mundo nós tivemos uma inversão do entendimento desses princípios e a gente vive cheio, cercado, rodeado de dores por não aplicar os princípios espirituais na Terra. Agora, se você começar a aplicar esses princípios espirituais, você vai ver a diferença nos seus resultados, né? Aí ele fala, por exemplo, tem gente que chega, né, em relacionamentos assim, o maior é aquele que manda. Aham. Não é mesmo, sabe? Tanto é que eu trabalho com liderança, eu vejo um monte de chefe que não tem liderança nenhuma, quem lidera é o estagiário. Por quê? Porque ele serve a todos. Porque ele tem um grau de influência muito maior. Inclusive, nessa semana eu falei sobre liderança, checa lá, tá? Não é, gente, é ridículo, assim, a tolice humana tem levado o ser humano à degradação. Mas, enfim, nós temos que servir pessoas. Então, quando eu falo sobre isso, como é importante nós termos entendimento desse princípio para fazer a aplicação correta. Quando você tem essa motivação de servir pessoas, tudo que você faz na sua vida, o seu trabalho, as suas empresas, a sua carreira, o seu negócio, serve para servir o reino de Deus. Ele fica submetido à condução do Espírito e ao reino de Deus e vira uma coisa linda. Então, por exemplo, eu tenho aí 2 empresas e focada no desenvolvimento das pessoas, eu ensino as pessoas a servirem outras pessoas. E é impressionante os resultados que eles adquirem. Eles fazem isso de forma cada vez mais excelente, de forma cada vez mais justa, em que todas as partes saem ganhando. Existe justiça, existe amor no trabalho deles. E todas as pessoas percebem isso, né? Quando eles aprendem isso e colocam isso em prática. Nada mais é do que a aplicação dos princípios divinos, dos princípios espirituais. Entende? Se você aplicar os princípios de Deus e tirar Deus, ainda assim funciona, porque Deus não muda os princípios dele. Tanto é que existem diversas religiões, diversas culturas, diversas coisas que aplicam os princípios de Deus. Muita gente faz isso para servir ao Deus dinheiro, ao Deus mamon. Faço isso porque eu preciso do dinheiro, porque se eu ficar sem dinheiro eu morro. Não, se você ficar sem Deus, você morre, porque Deus vai prover os recursos para você. E eu te asseguro isso, porque eu já passei por essa experiência, tá? E outras pessoas também, basta você perguntar, não sei nem até se você já passou por essa experiência. Se não passou, aprenda um pouquinho. Tá bom? Então é muito legal você ter esse foco nas pessoas, porque o jeito que você vai tratar, o que você vai fazer, vai ser diferenciado.
Quando você foca nas dores das pessoas, você começa a criar produtos e serviços para solucionar dores das pessoas. Gente, o marketing digital trabalha com isso o tempo todo. As pessoas têm ganhado muito dinheiro, muito recurso, ou seja, o dinheiro como símbolo de valor, porque isso tem valor para as pessoas. Quando você constrói um negócio para servir pessoas, é extraordinário, porque você começa a trabalhar para curar pessoas, para resolver problemas das pessoas. Existem muitas pessoas no mundo em sofrimento. E você sabe disso. Ah, Camila, mas eu mexo com lingerie. Nossa, vou curar sofrimento de alguém? Meu filho ou minha filha? Você pode curar casamentos. Você pode. Porque casamento, a área do casamento, a área sexual é uma área crucial no casamento, né? Você pode curar isso, você pode curar a autoestima. Mulheres que trabalham com a área de estética, tem gente que considera vaidade. Olha, se você não submete a sua beleza como se fosse algo superior. Ah, hoje eu tô sem maquiagem, então eu sou uma pessoa horrível. Não, você é quem você é com ou sem maquiagem, entendeu? Mas você pode ajudar pessoas a curar a autoimagem delas, se considerar mais bonita, se considerar uma pessoa de valor, uma maquiagem. Você pode fazer isso com roupa. Tem gente, eu acho extraordinário algumas empresas, eu tenho visto alguns salões de beleza que pegam mendigos na rua. Pessoa que tem a autoimagem completamente distorcida, se consideram lixo. São pessoas que se veem como lixo. Elas não são lixo, elas são feitas à imagem e semelhança do Criador. Mas a imagem distorcida que elas têm a respeito delas mesmas tem degradado essas pessoas. E eu acho lindo o trabalho de alguns salões que pegam essas pessoas e dão uma repaginada e botam elas na frente do espelho e falam assim, olha aí quem você é. Você não é aquele lixo que disseram que você diz que você é. Você é uma pessoa sim, você é uma pessoa de valor. Então você pode ter produtos e serviços, você pode construir negócios que vão salvar vidas, que vão curar vidas. Ah, Camila, eu trabalho com um restaurante. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes as pessoas estão estressadas, precisam de uma atividade de lazer. Você pode curar esses sentimentos ali, provendo comida para elas, um garçom com atendimento de qualidade que dá um sorriso para ela. Eu tive experiência num dos meus restaurantes com isso, de um pai com filho que foram para lá depois de ter enterrado a mãe, a esposa dele, e o meu garçom e o menino enlouquecido, indo de um lado pro outro das mesas, pentelhando as mesas, isso há muitos anos. Pentelhando as mesas e o garçom muito bem treinado, ele deixou, ele não foi chamar atenção, ficou meio constrangido, não sabia muito bem como lidar com a situação, mas ficou ali. Aí depois o cliente virou pra ele e falou assim, olha, eu peço perdão pra você, pelo meu filho, eu agradeço demais seu atendimento excelente, e eu peço perdão pelo meu filho, mas é porque nós acabamos de enterrar a mãe. E vocês não falaram nada, eu agradeço, porque eu ainda não tô sabendo lidar com ele. Então, você constrói negócio não é pra você ganhar dinheiro, não. É pra você servir pessoas. E pra você servir pessoas, você precisa entender de pessoas. Entender de pessoas. O negócio de Deus não é dinheiro, o negócio de Deus são pessoas. E tudo que você faz submetido ao reino de Deus está sob o comando de Deus. Você não serve pessoas só dentro de igreja, não, meu amigo. Você não serve pessoas só fazendo trabalho social, não, meu amigo. Você serve a Deus em todos os lugares, onde você for. Onde você for. O que você fizer. O que você fizer. Quem me conhece... Já deixo aberto aqui pra vocês também, esse é meu perfil pessoal, eu tenho dois perfis empresariais, tá bom? Mas o meu perfil pessoal, todos que me seguem sabem que eu vou fazer uma oração por você, eu vou orar. Antes das minhas reuniões eu faço uma oração eu sozinha, ninguém precisa orar comigo, mas eu vou fazer uma oração pra Deus ajudar aquelas pessoas, pra que sejam dados os melhores conselhos, pra que eles possam prosperar, entendeu? Que eles possam impactar mais vidas, que eles possam servir mais pessoas, que eles possam conhecer e experimentar e viver do amor de Deus, entender o que é esse amor, que eles possam ter provisão para casa deles, para a família deles, e eles possam transbordar isso para outras pessoas. São essas as orações que eu vou fazer. Então eu vou servir pessoas assim, e você pode fazer o mesmo, por que não? O que te impede? Você acha que vai servir gente só dentro de igreja? Quantas pessoas que estão no mundo aí sofrendo e morrendo ainda vão parar dentro de alguma igreja, meu amigo? Igreja é você. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, não. Você é a igreja. O zelo pela casa dele, a casa dele é você. Consome a Deus. Ele tem tanto zelo pela sua vida e pela vida de todas as outras pessoas. Então, se você construir um negócio, construa para servir pessoas. Nossa, Camila, às vezes você é assim meio assertiva, né? Pois é, o zelo pela casa de Deus me consome também. O zelo pelas vidas me consome. Isso me consome muito, muito. Porque eu sei o que é receber o amor de Deus. E tem pessoas que não sabem o que é isso. E elas estão aí esperando para ser amadas. E você é um canal. Então você serve para servir pessoas. E elas vão te remunerar por isso. E é justo e tá tudo certo. Não tem problema nenhum.
Você pode receber muito bem pelo seu trabalho. Sirva melhor, sirva com mais qualidade, receba mais por isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso. Sabe? As pessoas demonizam o dinheiro. O dinheiro não é um demônio. Você se colocar debaixo do dinheiro, ele se transforma um Deus na sua vida. Ele se transforma um Deus, mas você que colocou ele acima de você, porque ele não é maior do que você, você é maior do que ele. Você foi feito para dominar sobre todas as coisas e não ser dominado por nenhuma delas. Entende a diferença? O dinheiro foi feito para ser seu servo, seu escravo, não seu senhor. Tá bom? Mas o que você não serve só para servir essas pessoas, seus clientes, não. Você, como líder, quer construir um negócio, você serve para servir todos os seus colaboradores. Todos eles. Você é o maior, você vai servir a todos, justamente por você ter mais recursos, você ter liderança, você ter coisas que eles não têm. Uma das coisas que eu aprendi rapidamente gerenciando o negócio no decorrer da minha carreira era que para que eu pudesse crescer dentro da minha carreira, eu precisava desenvolver as pessoas abaixo de mim, de forma que elas pudessem ocupar o lugar que eu estava, para que eu pudesse ir para um lugar acima. Porque como que eu deixaria aquele lugar vago? Ele precisava ser ocupado por alguém. Então, todo medo que eu tinha no início, que eu era extremamente tola, ignorante, infantil, de passar o meu conhecimento, eu tirei ao longo do tempo. E hoje, sem reserva nenhuma, eu passo tudo que eu tenho. Toda a sabedoria que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, eu passo adiante, eu transbordo, eu prospero, eu faço isso para a vida das pessoas. Um entendimento muito simples. Parece egoísta, mas eu tô amando o próximo como eu amo a mim mesma. Eu quero desenvolver as pessoas como eu quero desenvolver a mim também. Eu quero crescer e eu quero contribuir. Eu não quero amar mais as pessoas do que a mim. Eu não quero amar a mim mais do que as pessoas. É amar as pessoas como a mim mesma. E tá tudo bem, isso é um mandamento de Deus, né? Então eu tive esse entendimento. E para prover as pessoas, para fazer com que elas cresçam, você precisa servir elas, você precisa investir nelas, você precisa criar condições e dar os recursos para que elas desempenhem bem o trabalho delas. Entende? Isso é servir pessoas. Erroneamente, algumas pessoas acham que servir a todos é fazer todas as coisas que são necessárias em algum lugar. Nossa, servir a todos é a pessoa que faz a limpeza do chão. Eu sirvo a todos, né? É como se colocasse num lugar mais baixo, numa hierarquia. Claro que não. Claro que não. Servir a todos é literalmente servir o máximo de pessoas que você puder servir. Tem gente que acha que é servir um a um, individualmente para todos, sempre amém. De forma alguma. Não é só assim, existem os momentos um a um, existem os momentos individuais, mas Deus tem provido recursos, ferramentas e instrumentos para a gente alcançar o maior número de pessoas. Vocês acham que a internet existe para quê? A internet existe para conexão mundial. Deus, ele falou, olha, depois que vocês receberem os Espíritos, vocês vão por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O mundo globalizado, essa grande conexão existente hoje é uma permissão, uma ferramenta de Deus para que nós possamos servir a todos. Literalmente a todos. Deus falou, Jesus falou, vocês farão coisas ainda maiores dos que a que eu fiz. Olha o que Deus fez. Nossa, ele já curou enfermo, expulsou demônio, ressuscitou morto, pregou a palavra, ensinou um montão de gente. Eu falo, Deus, vou ensinar. Isso aí eu sei fazer. Né? E outras cositas más. Mas isso aí eu faço. E você também pode ensinar pessoas, por que não? E ensinar as pessoas, ensinar do evangelho, ensinar do reino de Deus, é viver o reino de Deus, é aplicar o reino de Deus, os princípios do reino de Deus em tudo que você faz. Ah, Camila, não, porque o mundo é do maligno. Vou te falar, o maligno não é dono de nada. O maligno não é dono de nada, ele tem nada, ele é ladrão. O ladrão, ele rouba as coisas, o que tá na mão dele não é dele, é de outra pessoa, chama-se Deus. Deus é o dono de todas as coisas. O ladrão roubou. E ele roubou por meio das pessoas que ficam acreditando nele. Só isso. Agora, se você é de Deus, você toma de volta e se apropria daquilo que é de Deus. E bota pra ser usado por Deus. E coloca sob o domínio de Deus. E Deus usa você pra estabelecer o reino dele na terra. Só isso. Você não fica falando a palavra de Deus e não vive a palavra de Deus. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas têm os olhos carnais. Elas precisam enxergar Deus acontecendo. Elas precisam ver Deus acontecendo. Elas precisam, quando elas são com fome, ter pão. O amor de Deus é isso, ele fala, o próprio Tiago fala, não adianta você chegar para uma pessoa que fala que tem fome e você, pela fé, fala assim, não, vai ficar tudo em paz, e não dá comida para ela.
Isso é loucura, gente. Isso é bobagem, pelo amor de Deus. Então, tudo que você faz hoje é pra servir pessoas e implantar o reino de Deus. As pessoas de dentro da sua empresa, as pessoas de fora da sua empresa. E tudo isso você faz pra honrar e glorificar, dar glória pra Deus. Amando ele sobre todas essas coisas. Porque se um dia ele virar e falar assim, destrói tudo, eu não quero mais que você trabalhe com isso, você fala assim, tá aqui, é seu. Pode levar. É seu, não é meu? Tudo isso aqui era pra te servir. Isso não vai ser meu senhor. Não vai me dominar. Pode levar. Sabe, comigo Deus já fez isso. Deus já pediu minha empresa. Lá no início. Ele virou e falou assim, ele fez um teste comigo. Me dá sua empresa, eu quero que você fique só no mundo eclesiástico. Eu tive uma crise absurda. Eu me senti Abraão, literalmente, gente, eu me senti Abraão. Sei que não é uma comparação adequada, mas foi como eu me senti Abraão quando Deus pede Isaac, o filho dele. Ele falou, sacrifica o seu filho. Eu falei, poxa, mas o senhor me deu minha empresa, aí o senhor vai e pede de volta. Eu tive uma crise, não me entendi que eu era como Abraão na hora. Tive uma crise muito forte. E aí eu virei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Pode ficar, é sua. Aí ele virou e falou, não, eu não quero sua empresa, você pode ficar com ela. Agora eu vi que ela não é sua senhora. Entende? Então, assim, gente, viver com Deus é muito tremendo, é muito legal, é assim, é uma experiência fantástica, que eu recomendo que você tenha todos os dias, o crescimento que você tem, as liberdades que você vai adquirindo, porque Deus, ele te ensina a verdade de como funcionam as coisas, vai trazendo libertação pra sua vida. Tá, joia? Pessoal, de segunda a quinta às 13h30 tô com você falando sobre as coisas de Deus. Essa foi a Semana dos Negócios. Falamos hoje sobre servir. Espero que vocês tenham gostado, tá, joia? É isso, aguardo vocês na segunda-feira para mais uma live. Faça uma excelente quinta-feira. Beijo no coração de vocês.